Será mesmo que toda dor no pescoço ela é uma hérnia de disco? Essa é uma pergunta que eu frequentemente recebo e hoje nós vamos esclarecer quais são os motivos das dores na cervical, na região do pescoço e nessa região aqui dos ombros, né? A região ali das costas até as escápulas e também podendo irradiar para o braço e para a região aqui superior do tórax. Meu nome é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta e idealizadora do programa Movimento Vencedor, do qual esse canal aqui faz parte. E desde já eu te convido a fazer parte. O tema das dores relacionadas à cervical são muito recorrentes. Eu considero que, em especial nesses últimos tempos, ele tem sido uma das maiores queixas, quase que se igualando com a primeira de todas, que é na região lombar. Mas, talvez por conta da própria pandemia, por conta que as pessoas ficaram mais em casa, mais paradas, mais em home office, mais trabalhando com o computador e se movimentando menos, talvez seja um dos grandes motivos que esse problema tem trazido tanta gente até mim nos últimos tempos, com queixas, desde queixas de sensação de desconforto, né, simples, que se resolve de um dia para o outro, que se resolve com algum tipo de medicação, até problemas mais agravados, gerando uma grande dificuldade de fazer coisas muito simples no dia a dia. Mas quais são então as causas, além da hérnia de disco? A principal questão, a principal sintomatologia que nós temos é a dor, né? A dor, ela te coloca numa condição de alerta, ela te chama a atenção para aquela área afetada. Mas a principal causa, sem sombra de dúvida, dos desconfortos ligados à região cervical e região de ombros e escápula é o estresse postural. Tem várias discussões hoje em dia a respeito se a postura ela é ou não definidora dos sintomas ligados à hérnia de disco. Bom, a gente precisa entender o seguinte: o nosso corpo ele vai responder gerando algum sintoma onde não há habilidade para. Então, se você passou a ter mais horas de posições de cabeça fletida ou cabeça projetada para frente em protrusão, a tendência é que, se você não tem essa habilidade, que você vai sentir em algum momento algum desconforto. O estresse postural ele está presente no nosso corpo cada vez que nós fazemos uma posição diferente, uma posição não considerada tão próxima do alinhamento anatômico natural das articulações. Quando você tem essa demanda de uma posição diferente, de um alinhamento anatômico, né? Um alinhamento anatômico, ele significa o quê? Vértebra em cima de vértebra, colocando a coluna em curvas harmônicas anatomicamente preparadas para serem assim, né? A gente tem uma biologia, a gente tem uma fisiologia que depende dessa organização anatômica do nosso corpo. Então, quando você foge muito dessa anatomia, você tem duas opções: ou você treina para conseguir ficar nessa posição, né, sem ficar com desconforto, ou você vai sobrecarregar essas articulações e, sem uma estratégia compensatória, a tendência é que isso acabe trazendo desconforto. E você pode sim ganhar habilidade de ficar mais tempo naquelas posições onde você fica fora da anatomia? Pode, se você treinar para isso, você pode conseguir, né? Então, imagina, né? A gente fala muito hoje em dia no celular, na posição, né? Ficar com a cabeça baixa, né? Eu vindo para cá hoje, eu vim na rua observando, né?
dirigindo e observando as pessoas na rua. Todas as pessoas que estavam paradas em alguma situação, encostada no carro, a outra estava encostada, sentada no passeio de casa, a outra estava sentada no café, todas invariavelmente estavam com a postura, com a cabeça fletida e tórax fletido em algumas situações dessas. Isso faz parte hoje em dia do estilo de vida das pessoas. É inútil nós pensarmos que isso não interfere nas dores do pescoço. Isso interfere. Às vezes, as horas de descanso que as pessoas têm, os pequenos momentos de descanso, são utilizados na frente do celular, muitas vezes por alguns minutos seguidos ou por algumas horas seguidas. Então, isso vai sim somar. É tudo uma questão de somatório, de posturas e de posições de sobrecarga. Como se trata de uma estrutura anatômica, de um tecido vivo, de um tecido, de um monte de estruturas mecânicas, né, que vão se justapor, que vão se acondicionar e se encaixar, né? Uma coisa encaixada na outra, um disco no meio para poder fazer um amortecimento, o disco com uma habilidade de se deformar e modificar as posições, né? Diversas posições, os micromovimentos, inclusive que nos ajudam na nossa expressão, né, facial, a nossa expressão didática quando a gente está demonstrando algo, esses pequenos movimentos, isso tudo é algo muito melindroso, é algo muito... Qual que é a palavra? Lembrei, é algo muito ajustado. Esse ajuste, esse encaixe, esse funcionamento dinâmico, tá? Não é um encaixe estático. Você jamais pode querer proteger a sua cervical deixando ela parada, deixando ela imóvel, andar que nem um robô, só anda assim, só ajeita a postura, fica rígido. Isso jamais será uma solução para problema nenhum. A questão é, quando você tem todas as estruturas muito justapostas, muito bem articuladas, o que vai acontecer quando você força elas em uma direção só? Ela vai se deformar, ela começa a fazer uma coisa que começa a estressar certos ligamentos. Isso faz parte, isso é um somatório durante todo o seu dia, para que no final do dia você sinta lá aquele cansaço, aquela dor, aquele desconforto, aquela dor na sua cervical que às vezes irradia para a tua cabeça, aquela dor na sua cervical que com o passar dos dias você começa a sentir descer na escápula, aquela dor que começa a aparecer, uma dor lá na tua mão, lá no teu antebraço. Então, todas essas estruturas que desviam muito da anatomia, né, do eixo principal anatômico do corpo, ele tende a cobrar o seu preço, ele tende a sobrecarregar certas estruturas articulares. E se você tiver estratégias compensatórias que vão ajudar o seu corpo a fazer aquilo que você quer, porém fazer também o que precisa, fica tudo bem, você consegue um equilíbrio. Porém, a maioria das pessoas não faz isso. A tendência da maioria das pessoas é não prestar atenção no corpo até que ele doa. E quando ele dói, a pessoa faz o quê? Toma um remédio. E o remédio vai lá, é um químico, ele vai lá, ele tampa os receptores dos seus nervos e ele dá uma analgesia. Porém, você continua fazendo ali a mesma posição, você continua fazendo a mesma sobrecarga. E com o passar do tempo, assim que o remédio deixa de fazer efeito, aquele problema está lá de novo. E você segue fazendo a mesma coisa. E você segue tomando, às vezes, remédios mais fortes. E os remédios começam a deixar de fazer efeito. E você começa a ficar preocupado. Aí começa a ter o formigamento. Aí você começa a ter dificuldade de força na mão. Tem dificuldade até de abrir uma maçaneta de um carro. Alguns casos,
até de segurar um objeto simples, transferir um objeto simples de lugar, segurar uma sacola de mercado. Então, significa o que tudo isso? Significa que a maior parte da causa dos problemas da cervical vem do hábito, vem da manutenção de um hábito sem uma variabilidade postural, tal qual seu corpo tenha condições de se refazer, de se recuperar, de variar as posições que você utiliza ao longo do dia. Às vezes, o processo vai se agravando a um ponto que você começa a sentir rigidez, você movimenta o pescoço e você sente aquele monte de areinha, como se fosse um barulho que você escuta, porque o ouvido está bem próximo dessa articulação, você sente e escuta ali um barulho de areinha. Aí começa a entrar o desespero, né? Então, vejam, a tendência do corpo é se proteger, ele te dá sintomas iniciais e aquilo vai se agravando, e se você não cuida ele se agrava ainda mais, e se você não cuida ele faz pequenas rupturas, né? Quando você não cuida, ele faz sintomas irradiados, radiculares, ele vai afetar o seu nervo, porque o nervo é muito sensível, então a tendência é a gente parar para dar atenção àquilo. E de maneira geral, a atenção que as pessoas dão para isso é através do uso de medicações. Essa é a primeira das providências que as pessoas usam quando vão fazer algum tipo de trabalho, de tratamento em relação ao problema da dor na cervical. Porém, é muito importante entender o mecanismo que gera esse problema. Ah, Michele, mas minha profissão não tem jeito, eu tenho que ficar olhando para baixo. Eu sou manicure. Ou então, o meu hobby predileto é tricô. Eu faço crochê o dia inteiro, eu faço tricô o dia inteiro, né? Eu faço bijuteria, eu trabalho com as minhas mãos. Tudo isso são situações reais que eu já lidei no meu consultório, e a partir de um diagnóstico do comportamento da pessoa, seja profissional, seja de um hobby, seja de uma tendência natural que a pessoa tem, mesmo de ficar com o celular na mão, né? A gente consegue estabelecer estratégias compensatórias que vão equilibrando pouco a pouco ali a situação da articulação da pessoa, para que você tenha variabilidade. A palavra-chave desse vídeo é variabilidade. Se você consegue fazer uma variação postural, não há problema de você ficar com seu celular, não há problema de você trabalhar com o pescoço abaixado. Qual é a principal variabilidade para que você comece então a entender isso que eu estou falando e aplicar, sair desse vídeo com uma dica prática para você aplicar no seu dia a dia? Se você trabalha com o pescoço assim, olhando no computador, ou se você trabalha olhando para baixo, o que você pode fazer para compensar? É geralmente um movimento oposto a isso. Então, o movimento oposto para isso é o quê? É puxar para trás. É fazer uma retração no seu pescoço, na sua cervical. E qual é o movimento oposto de olhar para baixo? É olhar para cima. Então, se você já entende isso, você de vez em quando você vai parar, coloca a sua mão para se sentir mais confortável e às vezes olha para cima 1 ou 2 vezes, 3 vezes. Ah, Michele, mas eu sinto muita dor quando eu faço isso. Quando eu faço isso, eu já sinto a minha dor descer lá no meu braço. Esse já é um dos indícios de que já existe alguma coisa obstruindo esse movimento. E quando nós temos um sinal de obstrução, isso pode indicar algum desajuste interno nessa articulação. E quando você tem um desajuste interno, já com um processo degenerativo, aí sim nós estamos falando da hérnia de disco, né? E outros problemas ligados ao disco,
e às vezes algum problema ligado a alguma radiculopatia, ou seja, algum problema, alguma doença, alguma coisa que está afetando a raiz do nervo que passa ali naquela região tão cheia de receptores, tão cheia de articulações, pedacinhos de gordura, cartilagem, enfim, é uma infinidade de coisas que você tem ali nessa região articular da sua cervical. Para você entender tudo isso que eu falei, eu não precisei falar quase nenhum nome de problemas, mas sobre que assuntos eu estou falando aqui que você já deve ter ouvido falar, se já investigou um pouco mais em algum exame de imagem, já foi em algum médico para te orientar. Você já ouviu falar do bico de papagaio, osteófitos, artrose, estenose, algum tipo de radiculopatia, algum tipo de pressão ali no forame, degeneração, desidratação discal, hérnia extrusa. Todos esses problemas que eu acabei de falar agora, eles têm a mesma explicação que eu dei para você agora mesmo a respeito de como isso normalmente ocorre no nosso corpo, de como isso é gerado no nosso corpo, de por que a gente desgasta de maneira desigual, porque desgastar todos nós vamos, degenerar os discos todos nós vamos à medida em que a gente vai envelhecendo. À medida que você vai envelhecendo, a tendência de todo tipo de estrutura mole do seu corpo é ficar mais ressecada, é ficar mais desidratada, é ficar mais envelhecida, que é um sinônimo para degeneração. Eu espero que com esse vídeo, que você que tem dor na sua cervical, que tem dor em alguma dessas áreas que a gente explicou, que você tenha compreendido que está nas suas mãos evitar esse problema, que está nas suas mãos fazer algumas ações pequenas ao longo do seu dia e que isso vai, no final das contas, te ajudar demais. Vai ajudar muito você a não avançar com esse problema, a fazer com que esse problema comece pouco a pouco a diminuir a incidência dele na sua vida. Mas não adianta fazer uma ou duas vezes, não adianta você fazer uma temporada, não adianta você insistir se você está com um quadro muito agudo e estiver provocando muita dor ao fazer esses movimentos, né? Você precisa de dosificar a quantidade desses movimentos, a direção certa que vai te desobstruir, que vai encaixar de novo as estruturas. E é nesse momento que entra a função de um fisioterapeuta. Já falei aqui também em outros vídeos que eu recomendo fortemente o método Mackenzie, se caso você quer uma avaliação específica do seu problema, e também eu recomendo fortemente o meu curso Hérnia de Disco Controlada, onde você também pode aprender a perceber o seu corpo, entender coisas que você pode fazer por você e melhorar a sua atitude geral, tendo um alívio desse problema. Porque de uma coisa é certa, nós sempre teremos que cuidar da nossa coluna, nós sempre teremos que cuidar dessas estruturas tão importantes que têm a ver com a nossa coluna. E se você quer aprender mais sobre sintomas de hérnia de disco que não estão relacionados apenas a essas questões posturais que eu comentei, tem um vídeo que eu vou deixar aqui linkado para que você entenda mais quando é que nós suspeitamos que um paciente pode ter realmente uma hérnia de disco cervical, ok? Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Deixe o seu like, conte aqui para mim nos comentários a sua dúvida a respeito desse tema e nós nos encontramos na segunda-feira às 20 horas. A gente sempre vai ter uma live para a gente conversar, responder dúvidas ou então em um próximo vídeo. Até lá!